Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Aqui é o professor César Robério, professor de História do canal Educação, direto do Estúdio 4. Bom dia todo especial para você que está nos acompanhando, né? Nossa aula de hoje, bom dia para o Ismael, nosso intérprete de Libras, né? Tornando a educação sempre mais acessível. E hoje, parabéns especial para nós, dia do estudante. Eu também me incluo, lógico. Todo dia estudo, todo dia aprendo, né? Nós somos eternos estudantes, tá certo? Essa é uma fase da vida nossa que nós temos que cultivar, né? Que enaltecer, tá? Então, 11 de agosto, dia do estudante, bom dia especial para todos e para todas, meus queridos. E vamos celebrar o dia do estudante aprendendo, estudando, né? É a melhor forma, né, Ismael? É a melhor forma. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa, movimento que aconteceu em 1917. Ah, professor, mas foi há mais de um século, sim, mas repercutiu, mas teve desdobramentos. Então, é um processo muito interessante, tá certo? Que outros países acabaram também tendo como referência essa experiência russa. Bom, qual é o nosso roteiro da aula de hoje? Nós vamos identificar os fatores que resultaram na Revolução Russa, compreender as fases do processo, né, revolucionário russo de 1917, destacando o envolvimento dos segmentos sociais, né, porque você não faz uma revolução somente com um segmento da sociedade, há toda assim uma interação de vários segmentos, inclusive de vários interesses. Né? Lógico que todos acabam tendo um objetivo em comum, como naquela época era derrubar o czar, tirar o czar Nicolau II do trono, acabar com o czarismo, tá certo? Mas, vencido esta meta, vamos dizer assim, e agora o que fazer? É isso que a gente vai estudar hoje, né? Explicar os principais desdobramentos da Revolução Russa de 1917. Ó, só para vocês terem uma ideia, olha a imensidão deste Império Russo. Tá? Você está vendo aí um mapa, né? Está vendo aqui no globo destacando, né? É enorme, imenso a localização aí de Moscou, tá? Mais aqui para o oeste, né? Mas enorme. Você está entendendo? Então, dos impérios daquela época, do início do século XX, era talvez o maior. Porque observa aqui no mapa o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, mas quando você olha para o Império Russo, ele era imenso, né? Ele era imenso, tá certo? Isso nós estamos colocando aqui nas vésperas da Revolução. É importante a cartografia, né? O recurso aos mapas, para que você se localize no espaço. Não, professor? Aliás, duas localizações que nós temos que fazer ao estudarmos história. Uma é a localização no tempo, quando foi isso? Né? Em que século? Em que momento? E a outra localização é exatamente no espaço. Onde aconteceu? Essa Revolução Russa que nós vamos estudar agora, uns vão rever, né? Porque já estudaram em outras séries. Tá certo? Então você está vendo aí, limitando com a Europa, mas assim, com a Polônia, com a Alemanha, que seriam os países de hoje, né? Mas olha só a extensão para o outro lado, né? Para o leste, já com a Coreia, já próximo do Japão, enfim, era uma imensidão de terra. Agora você imagina para administrar uma confusão dessa, né? Um império desse tamanho, tá certo? É de se imaginar que até a questão da comunicação, né, entre um extremo ao outro do império, era algo muito complicado, tá certo? E as insatisfações também, elas aumentavam, tá bom? Bom, professor, e quem é esse cara? Pedro o Grande, imperador russo? Não, eu estou vendo aqui que ele foi imperador até 1705, foi quase que 100 anos antes da Revolução, que foi em 1917. Calma, a história é um processo. Ou você acha que a Revolução Russa foi assim num estalar de dedos? Não, meu irmão, não, minha irmã, não é assim não. As situações vão se avolumando, né? As insatisfações, elas vão se aglutinando ao longo de muito tempo, às vezes de séculos, tá? Os russos não acordaram em março de 1917 com essa decisão, vamos fazer uma revolução, vamos tirar o czar do trono. Não. Então vamos voltar um pouco, fazer uma retrospectiva a partir de Pedro o Grande.
Quem foi esse cara que está aí na sua tela? Foi o imperador russo que defendia a modernização da Rússia como forma de preservação do império e de sua defesa. Gente, modernização. Por que modernização? Foque nesta palavra, modernização. Porque a Rússia convivia, né, com uma situação de atraso, né, crônico, tá? E uma intenção e um desejo de se modernizar, né? Pelo menos se aproximar das nações europeias ocidentais, o caso da Inglaterra, né, da França, Alemanha, tá entendendo? Então, assim, o imperador Pedro, o Grande, ele é um dos primeiros, né, que toma essa decisão de modernizar. Ah, professor, e como é que se moderniza, né, um país? Através da industrialização, através da aperfeiçoando o sistema de comunicações, entendeu? Isso tudo acaba tirando a Rússia do atraso, tentativas de tirar a Rússia do atraso. Na sequência, ele procurou fortalecer o seu poder, submetendo a igreja ortodoxa e instituindo um gigantesco exército cujo chefe supremo era o czar. Pessoal, preste atenção nessa palavra, o czar. O czar era o título nobiliárquico do imperador na Rússia, é o czar, entendeu? Etimologicamente falando, o czar, ou então pode aparecer em algum outro texto com um T, né? Czar. Mas veja bem, porque tentando aportuguesar o russo, né, que é uma língua, inclusive, que tem algumas letras que não são do nosso, né, nosso alfabeto, não é verdade? Então, assim, etimologicamente falando, aqui defende a tese que czar tem a mesma origem de Kaiser, né, e de César. César, no caso, virou um título nobiliário de imperadores romanos, né, os Césares, que eram, a princípio, um nome próprio, né, vem de Júlio César. Depois dele, os outros acrescentaram o nome César ao seu nome, Otávio César Augusto, por exemplo, entendeu? Uma forma de evocar esse passado glorioso do grande Júlio César. Na Alemanha, o César virou Kaiser, né? Que também era um título nobiliárquico que se dava ao imperador alemão, Kaiser. E na Rússia, o czar, tá bom? Aí a igreja ortodoxa, pessoal, veja bem, a igreja ortodoxa, uma ramificação da igreja católica que se estabeleceu na Rússia. Então, Pedro o Grande, o cara que iniciou esse processo de modernização. Na sequência veio ela, né, uma czarina, a Catarina II, que ela reinou de 1762 a 1796. Ela também, como Pedro, que o antecedeu, ela também foi importante nesse processo de modernização russa. Inclusive um lance interessante. Lembram dos iluministas? Nós estamos aqui no século XVIII. Né? Então os iluministas franceses, né? O Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu, né? O Diderot, o D'Alembert. Então esses filósofos iluministas, eles tiveram, né, as suas ideias tiveram uma acolhida na longínqua Rússia, né, dos czares e das czarinas também. A Catarina, ela vai ter uma aproximação maior, né, com esses filósofos da Ilustração, ou seja, com os filósofos do iluminismo. Apoiou os enciclopedistas, estimulou as manufaturas, estabeleceu o ensino científico e a pesquisa, né, além de favorecer os estudos da matemática. Observe, dessa forma, é lógico que a Rússia, o Império Russo, nós estamos falando aqui do Império Russo, né, avança no sentido da modernização, ao investir, ao apoiar, ao estimular, além das manufaturas, né, porque manufatura, a Rússia, por não ter uma estrutura organizada, né, um parque manufatureiro, acabava importando as manufaturas que vinham de outros países, sobretudo países europeus, né? Mas a czarina, né, a Catarina, ela estimula as manufaturas, estabelece o ensino científico, e aí ela tem uma visão, né, bastante interessante, porque ao investir na educação, no ensino científico e na pesquisa, é lógico que vai desenvolver tecnologias localmente e não vão depender, né, desse know-how, dessa tecnologia que vem de fora, tá bom? Foi considerado uma déspota esclarecido. Ah, professor, o que é isso? Olha, déspota esclarecido não foi um nome que se foi dado para alguns reis,
né, para alguns ministros, algumas czarinas, rainhas, imperatrizes, como o caso da Catarina, né, que adotaram algumas medidas, algumas sugestões dos filósofos iluministas, mas não na sua plenitude. Só para você lembrar, um déspota esclarecido mais próximo de nós, aqui no Brasil, foi o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal não era rei em Portugal, mas era um ministro muito poderoso. E ele adotou algumas medidas, algumas iluministas, como por exemplo, a abolição da escravidão. O Marquês de Pombal, ele veio abolir a escravidão não africana, mas a escravidão indígena. Ou seja, era um iluminismo aí pela metade. Mas então, acabava sendo alguém com muito poder, né, uma concentração de poder, daí o nome déspota. O déspota é esse, o cara que tem muito poder, né, poderes. E esclarecido, olha a etimologia, vem de claro, claro, lembra luz do iluminismo. Então, o déspota esclarecido é aquele governante que, apesar de não abrir mão dos seus imensos poderes, adota algumas medidas iluministas. Vamos em frente. Alexandre II, estamos chegando perto da Revolução Russa, veja bem, ele governou o Império Russo de 1855 a 1881. Na sequência do Pedro, né, da Catarina, ele também vai procurar modernizar ainda mais o país e ampliar seu domínio na Ásia. Olha só, ele vai adotar uma postura imperialista, expansionista. Aproveitando da fragilidade do Império Chinês, invadiu a região de Vladivostok no ano de 1860. Aboliu a servidão. Olha só, isso aí já é uma iniciativa no sentido de modernizar a Rússia, o Império Russo, melhor dizendo, né? Porque tem que fazer sempre esses esclarecimentos, porque hoje nós temos um país, a Rússia, né? Antes dessa Rússia que nós conhecemos hoje, do Vladimir Putin, né, tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não existe mais, desintegrou, né? E antes tinha o Império Russo. Então é bom sempre estarmos aí nos localizando, ok? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que ele aboliu a servidão, o Alexandre II, czar, ele instituiu o trabalho assalariado em larga escala. Estabeleceu conselhos, né, os Zemstvos, né, responsável pela participação política nas terras russas, mas ainda tutelado pelo czar. Ou seja, esses conselhos eram interessantes, porque os russos poderiam participar, dar sugestões, mas eram todos tutelados, ou seja, controlados pelo czar. Jornais e revistas eram criados e aparentemente a Rússia caminhava para uma ocidentalização do ambiente político. Como é que é isso, professor? Era tudo pela metade. Ao mesmo tempo que se criava jornais, revistas, dava aquela impressão, né, que a Rússia estava se democratizando, porque com jornais seria possível publicar as diversas opiniões. Coisa nenhuma. O czar sempre, pessoas ligadas a ele, lógico, né, ao governo, sempre monitorando aquilo que era dito, que era publicado nesses jornais. E ele foi assassinado, tá certo? O Alexandre II. Por quê? Porque as minorias étnicas se organizavam e exigiam uma representação no interior do império. Porque esse negócio de participação é interessante. Quando começa, aí não tem mais como controlar, não. Ele criou os conselhos e as pessoas manifestaram o desejo de participar cada vez mais do debate. E ele, ao mesmo Alexandre II, que cria os conselhos de participação popular, ele quem estabelece censuras, limites. Bom, como é que ele vai responder a essa pressão das minorias étnicas, né? Porque é um quebra-cabeça também a Rússia em relação à etnia. São vários povos, várias culturas, né? Para poder fazer toda aquela amálgama, né? Resultar numa nação. Alexandre II respondeu a essas movimentações na bala, né? Com a força das armas. Inclusive ficou muito claro a postura ostensiva dele no massacre dos poloneses em Varsóvia no ano de 1863. Então, ele era só aquela aparência, né, do Alexandre II, czar, no sentido de que iria estabelecer um diálogo, mas não, acabava ele recuando e sendo agressivo. Diante da resistência do czarismo, né, a uma maior abertura política, né, e ao reconhecimento dos direitos dessas minorias, grupos se organizaram para boicotar o Império Russo com ações terroristas, né, partiram mesmo para o ataque.
Isso vai acabar resultando, pessoal, no assassinato do czar Alexandre II. Você está vendo aí uma pintura, um gráfico que representa, né, ele no momento do velório, né, por um grupo anarquista denominado Liberdade do Povo. Tá? Então as pessoas tinham esse desejo de participar, né, das decisões, das sugestões. O czar Alexandre II cria esses conselhos, mas depois começa a tolher, a limitá-los. E o povo passa a querer mais, né, sempre mais. Acabou resultando no assassinato do czar. Algo inconcebível, inimaginável, algum tempo atrás. Na sequência, né, assume o trono do Império Russo o Alexandre III. Ele que vai governar o Império Russo de 1881 a 1894. Esse já veio fechando jornais, revistas, estabelecendo a censura, fechou aqueles conselhos que nós falamos há pouco, os Jobs, né? E a esperada abertura política não aconteceu. Definitivamente não aconteceu. Abertura política, no sentido das pessoas terem o direito de manifestar o seu pensamento. No entanto, aconteceu a abertura econômica. A abertura econômica foi encaminhada pelo czar Alexandre III. De que maneira? Investimentos, como por exemplo em ferrovias, a Transcaspiana e a Transiberiana, foram iniciadas, né, durante o Império de Alexandre III, o reinado dele. Mas com que grana, professor César? Com a grana do Império Russo? Não. Com a grana que veio, grana e tecnologia, ou seja, capitais e tecnologias que vieram da França e da Inglaterra, que eram as potências, tanto econômicas como tecnológicas, né? Por volta do final do século XIX. A industrialização russa acontecia tardiamente, mas trazia consigo novas demandas sociais dos operários. Pronto, estamos nos aproximando de um clima revolucionário. Por quê, professor? Veja bem, você está vendo que desde o Pedro, Catarina, Alexandre II, Alexandre III, essa galera toda, esses czares e a czarina, que estiveram à frente do governo, né, do Império Russo, se empenharam em modernizar, né, o seu império. Mas modernizar implica industrialização. E industrialização, naquela época, apesar de ter já estabelecimento de muitas máquinas, né, mas, meus queridos, para operar aquelas máquinas precisa de quem? De operários. E esses operários mal remunerados, em péssimas condições de trabalho. O que é que vai surgir? Novas demandas sociais. Então, esses operários vão passar a reivindicar direitos, aumento salarial, redução da jornada de trabalho, está entendendo? Melhores condições, as indústrias eram insalubres, né, eram perigosas. Então, por um lado, moderniza a Rússia, né, se industrializa. Mas, por outro lado, surgem novos atores sociais com novas demandas. Nós estamos nos referindo aos operários. E na sequência veio Nicolau II, esse cara aqui que vai enfrentar a Revolução Russa, né? Ele que foi o último imperador da Rússia, né? O último czar. Ele que foi também considerado rei da Polônia e grão-duque da Finlândia, também conhecido como São Nicolau, né? O portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa, porque vamos ver que teve um final trágico, né, o Nicolau. Oficialmente, como é que ele era chamado? Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. Aí vocês estão vendo ele, esse senhor bastante elegante, simpático, foi o último czar da Rússia. Ele que reinou de 1894 até 1917, foi quando houve a Revolução Russa. Tá legal? Czar Nicolau II é ele quem vai enfrentar a revolução na Rússia. Mas como vocês estão observando, isso vinha todo de um processo anterior, né, que casado com esses investimentos modernizantes, vamos dizer assim, né, industrializadores e tal, trouxeram também novas pressões pressões sociais, né, como pressões da sociedade em relação a reajuste salarial que eu falei há pouco. Olha essa imagem. Olha essa imagem, Rússia do século XIX. Pessoal, alguém já disse que uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras, né?
Você está vendo essa imagem, uma senhora, tem umas crianças, aliás, 2 senhoras e 3 crianças, elas estão tensas, elas estão assustadas, né? Elas estão bastante abaladas. Essa é uma realidade na Rússia. As pessoas passavam fome, as pessoas passavam dificuldades, né, para sobreviver. Havia uma falta de liberdades, tá? No campo reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza, né? Mas não é uma elite que concentrava a propriedade das terras, ou seja, latifúndios. Você tinha na Rússia o quê? Do século XIX. Você tinha muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas com pouco ou nenhuma terra, né? É um desequilíbrio imenso, enorme. Esta era a realidade. Eu falo assim do campo porque lembra daquele mapa do início da aula, do Império Russo? Então, entenda, a maioria dos russos moravam na zona rural. Eles não moravam na cidade, né? É população rural. Então, e nesse campo reinava uma forte tensão social. Tá legal? Em muitos lugares continuava com o sistema de produção feudal. Na verdade, tá, eu coloquei sistema de produção feudal, mas digamos, vamos corrigir. Seria assim, algo que se assemelhava ao sistema de produção feudal. Porque, lógico, quando você fala de feudalismo, você está se referindo a uma maneira de organizar a economia e a sociedade que foi típica num determinado local, num determinado tempo. Ou seja, a Europa Ocidental do século V ao século XV. Nós estamos aqui no século XIX, então, na Rússia, né, na Europa Ocidental, na Rússia e o século XIX. Mas se assemelhava, pessoal. Se assemelhava por quê? Porque aqueles nobres russos eram muito semelhantes, parecidos com aqueles senhores feudais. Eles tinham muitas terras, eles tinham muito poder, tinham muito prestígio, tinham muitos direitos, tá bom? E, no entanto, você está vendo aí os camponeses que lembravam a condição dos servos. Isso nem parece que são roupas, parece que são assim, né, retalhos que eles acabavam costurando e faziam algo parecido com roupa. Lembrando que a Rússia, país muito frio, né, temperatura lá muito abaixo de zero, totalmente diferente aqui da nossa realidade de um país tropical, tá? O regime czarista reprimia a oposição e a Ucrânia. Que a Ucrânia é essa? Uma polícia política, né, que controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Ou seja, exatamente onde se formavam opiniões, como por exemplo, nas escolas, né, na imprensa, nos jornais, entendeu? Então, nesses locais onde se formava opinião, a Ucrânia ela atuava com muito rigor, de forma muito ostensiva, não permitindo nenhum tipo de crítica ao czar, tá? Então é chamada polícia política. Polícia política por quê? Porque eles vão prender, vão torturar, reprimir e às vezes até mesmo eliminar algumas pessoas que não porque tinham roubado alguém ou algo, não porque tinham tirado a vida de alguém, os crimes não foram esses. O crime era o crime político chamado, né? Porque eram contra o czar. Ou seja, a Rússia do século XIX é um caldeirão social. Olha essa imagem. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos, como eu falei há pouco. No norte da Rússia, né, tem uma região muito fria mesmo, a Sibéria, né? E você pode até deduzir pela imagem, pelas roupas que eles estão usando, né, os russos, também a neve aí ao redor, tá? Então, assim, era uma prisão política. Mandar para a Sibéria, pessoal, era quase que mandar para o inferno naquela época. Por quê? Era longe, era muito frio, muitos não voltavam, entendeu? Era uma espécie de punição muito rigorosa. Mas não era só, né, os camponeses que estão insatisfeitos não, viu? Capitalista e latifundiário mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Mantinham esse domínio, né? Porque eles têm as terras, têm as fábricas. Mas como é que está a situação deles? Olha essa imagem também dos operários. É impressionante, né, como você consegue perceber essa insegurança, né, essa falta de perspectiva desses operários russos. Capitalistas e latifundiários mantinham um domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Esse público, imagine que antes dessa modernização da Rússia, boa parte desses senhores, rapazes, homens já, tem os adolescentes, tem de várias faixas etárias, você pode perceber. Imagine que boa parte deles estavam no campo. Com a implantação de indústrias, eles migram do campo para a cidade, tá certo?
como acontece, né, em qualquer país que se industrializa. O êxodo rural, a cidade atrai oportunidade de trabalho, né, de evoluir economicamente, enfim. Chegando na cidade, eles vão se deparar com uma realidade bem adversa. A mão de obra deles não é qualificada, podemos deduzir que boa parte também eram analfabetos, né, não tinham tido acesso à educação, porque o czar não tinha, os czares, né, não tinham essa preocupação em educar o povo, tá legal? E aí você veja que eles vão começar a pressionar por trabalho, né? E também vão pressionar por melhores condições de vida, de trabalho, de remuneração, né? Você vê que alguns ainda esboça, melhor dizendo, algum sorriso muito tênue, e a maioria mesmo está assim, tensa, insegura. Tá? Me parece que só tem uma senhora no meio, estou vendo ali por trás. É uma realidade da sociedade russa, às vésperas da Revolução, uma situação de insatisfação. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou o seu processo de industrialização, tá? Aliado ao capital estrangeiro. Já comentamos isso, né? Porque vinha desde o Nicolau II essa ligação, né, com o capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros urbanos como Moscou e São Petersburgo, tá? Grandes centros urbanos. E, naturalmente, em habitações precárias, né? Porque o salário que eles recebiam não tinham condições, né, deles terem uma habitação mais digna, tá? Então, as condições de vida pioraram, né, com a fome, o desemprego e a diminuição do salário. Por quê, pessoal? Os empresários, os industriais na Rússia não eram diferentes dos industriais da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Para aumentar suas taxas de lucros, né, eles acabavam reduzindo o salário dos operários, né? Reduzindo o salário dos operários. E na proporção em que aumenta a quantidade de pessoas procurando emprego, vindo do campo, como já falamos há pouco, os patrões percebem que há uma oferta muito grande, né, de mão de obra. E então é a velha lei da oferta e da procura. Você tem uma grande oferta, né, de pessoas querendo trabalhar, e aí então eles aproveitam para reduzir o salário, tá certo? Aí as pessoas com salário reduzido vão se alimentar mal, né, vai comprometer a questão da saúde, é toda assim uma relação de causa e consequência. Nessa imagem, né, vocês podem até observar que nessas indústrias do começo do século XX, né, há mais de 100 anos, os operários não tinham as EPIs, chamado, né, os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Vejam que não usam capacetes, não usam luvas, nada disso, né? Tanto é que um acidente de trabalho nesse período é bastante perigoso, tá? Porque eles não tinham proteção nenhuma. Aí, essas proteções também, depois a gente vai ver ao longo do tempo, né, que elas vieram a ser implementadas em boa parte pelas pressões dos trabalhadores, né, dos operários, que vão exigir, alguns vão fazer greves, né, e acaba havendo uma mudança no ordenamento jurídico, né, das nações, no sentido de assegurar os direitos trabalhistas. A burguesia, ou seja, os comerciantes russos, né, também não eram beneficiados, né, pois o capital estava concentrado na mão de quem? Dos banqueiros e dos grandes empresários. E boa parte desse capital, eles vinham exatamente do exterior, como nós falamos há pouco, né? Então, vejam vocês, que quando você tem tantos trabalhadores, camponeses, né, os metalúrgicos na Rússia insatisfeitos com aquela realidade, que são pessoas pobres, né? Mas, por outro lado, nós tínhamos também a burguesia, né, os pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios empresários que estão insatisfeitos. Eles não estão se sentindo contemplados com o governo do czar, né, dos czares. Porque saía czar, entrava czar, né, imperadores na Rússia, e a realidade deles não se alterava, né? E vejam bem,
A partir do momento em que os czares fazem estas alianças, né, com capital internacional, tá certo? Vindo da Inglaterra, da França, né, e de outros países industrializados, é lógico que gera uma insatisfação interna. O czar passa a ser visto como alguém que não é comprometido, né, com o desenvolvimento da Rússia, contando tão somente com os recursos locais. Tá legal? Então, mais um detalhe. Tá? Quando você escuta falar em revolução na Rússia, você pode assim imaginar que só atendeu os interesses de trabalhadores, de camponeses, de operários. Não, pessoal. A princípio, a burguesia, né, ela também se envolveu, ela também se empenhou, ela também fortaleceu esse movimento, pelo menos a pequena burguesia, a média burguesia, né, fortaleceu esse movimento para que houvesse mudanças. Lembre também que transformações semelhantes tinham acontecido em outros países com a participação decisiva, né, das burguesias destes países, como por exemplo, no século XVII, a Revolução na Inglaterra, a Revolução Puritana e na sequência a Gloriosa, elas foram conduzidas pela burguesia inglesa. E na França, no final do século XVIII, a burguesia francesa, né, que se organizou, que se mobilizou para acabar com o absolutismo monárquico, né, e assumirem o poder político. Então, tanto a burguesia na Inglaterra como a burguesia na França, né, eles que já tinham poder econômico passaram a obter, a conquistar também o poder político. Tá legal? Na Rússia, no início, não vai ser diferente. Só que nós vamos observar que na Rússia, se a burguesia largou lado a lado com operários, camponeses, nessa luta contra o czar, vamos observar que no desenrolar do processo revolucionário, tá, a burguesia ela vai sendo afastada e os movimentos liderados por trabalhadores, por operários, né, vai conduzindo o processo, tá bom? Mas é algo muito interessante que nós precisamos ficar atentos, né, ao analisarmos esse processo. Tá aí, bolchevique e menchevique, né? Você provavelmente já ouviu falar neles, né? São dois grandes grupos, duas grandes correntes do Partido Operário Social Democrata Russo. Eles que vinham fazendo uma crítica, né, com a política do país, a política econômica, né, e tinham duas correntes, ou seja, o que bolcheviques e mencheviques tinham em comum? Tanto um como o outro, uns como outros, né, porque são grupos, eles eram oposição ao czar, né, eles pretendiam afastar o czar do poder, do trono. Agora, a forma como isto ia acontecer era exatamente que dividia um bolchevique do menchevique. Tá legal? A forma, né? Como fazer. Em relação à meta, eles estavam de acordo. Não, nós temos que tirar esse cara do trono, né? No caso, quem está no trono agora é o czar Nicolau II, né? Ele que vinha de uma sequência de czares ao longo de séculos, tá? Bolcheviques, quem eram esses caras? Primeiro que bolchevique quer dizer maioria em russo, tá? Eram liderados por Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Ou seja, para o Lenin, para os bolcheviques, o czar não ia sair do trono, né, o Nicolau II, de boa. Seria necessário pegar em armas, né? Seria necessário uma revolução. Revolução armada, né? Revolução de enfrentamento com as forças militares do czar. Assim pensavam os bolcheviques. Os mencheviques, por sua vez, pensavam diferentes, né? Primeiro que menchevique quer dizer minoria em russo. Eles eram minoria no Partido Operário Social Democrata Russo, enquanto os bolcheviques, eles eram a maioria. Tá legal? Liderado por Plekhanov, defendiam uma ideia evolucionista de se conquistar o poder através das vias normais e pacíficas, como as eleições. Então, a turma liderada pelo Plekhanov, né, os mencheviques, eles eram contra a luta armada. Eles defendiam a tese de que era possível
fazer essa mudança na Rússia, né, sem recorrer ao enfrentamento militar, porque iria morrer muitas pessoas, sobretudo civis, inocentes e tal. Então vamos pelo caminho das eleições, vamos lançar candidato, vamos concorrer, e no belo dia, nós, do Partido Operário Social Democrata Russo, teremos a maioria, né? E iremos empreender mudanças, tá legal? Então, eis uma diferença entre os bolcheviques, né, e os mencheviques, tá bom? Repito, ambos tinham o mesmo pensamento, que era exatamente de fazer mudanças políticas, econômicas na Rússia, afastar o czar. Mas, enquanto os bolcheviques defendiam a luta armada, né, os mencheviques optavam, né, defendiam a viabilidade do caminho institucional, as eleições, através das vias normais e pacíficas. Tá legal? Mas aí, meus queridos, minhas queridas, olha o que acontece em janeiro de 1905. Ficou conhecido como Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Um grupo de operários, né, participava de uma manifestação pacífica, galera. Pacífica quer dizer, estava sem armas, né, em frente ao Palácio do Inverno de São Petersburgo, que era uma das sedes do governo do czar Nicolau II, porque um homem que tinha um império vasto, como era o Império Russo, mas é lógico que ele não tinha uma só sede, né, do governo. Então, o Nicolau II, né, estava nesse palácio, o povo soube que ele estava lá, em São Petersburgo, né, e aí se organizam, se mobilizam para entregar um documento, papel, né, uma abaixo-assinada ao czar Nicolau II, pedindo melhorias, né, que ele autorizasse, né, um reajuste de salário, uma redução do preço dos alimentos, né, algo nesse rumo. O que que acontece? A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. Pessoas desarmadas, pessoas que estavam num movimento pacífico e que pretendiam, né, tão somente entregar um documento para o czar, o Nicolau II, um documento reivindicativo, né? E, no entanto, foram mortos mais de 1000 cadáveres, né? Ficou conhecido como Domingo Sangrento. Vocês estão observando, né? Lógico, não é uma fotografia, é uma pintura, mas uma representação artística desse massacre. Você está vendo aí as pessoas, uns já mortos no chão, a guarda do palácio do czar atacando, né, no sentido de dispersar essa multidão, né, afastando do palácio, mas houve um despreparo muito grande, né, tanto por parte da guarda do palácio, como da parte do próprio Nicolau II, né. Nós podemos até imaginar que não seria muito difícil perceber que essa multidão estava desarmada, que eles não poderiam causar nenhuma ameaça, né, ao czar Nicolau II. Não custava nada mandar um emissário lá. O que é que vocês querem? Não, queremos entregar um documento para o czar. O que custaria esse emissário dizer, olha, essa multidão não tem como entrar no palácio, nem cabe lá dentro. Escolham aí um grupo de representantes, uns 10, quem sabe, né, que leve esse documento e que faça uma explanação para o czar Nicolau II. Ele terá o maior prazer de recebê-los. Ele vai pedir um tempo para analisar, né, para que ele avalie o que é possível atender, o que não é possível atender, enfim. Mas não, bala, né? Mais de 1000 mortos. É lógico que isso gera toda uma insatisfação, né, em relação ao czar Nicolau II, né? Ele foi bastante agressivo, foi bastante violento. Apesar de que houve quem dissesse, não, mas o czar não teve nada a ver, foi a guarda, algum militar, aquele afã, né, de defender o czar Nicolau II, acabou autorizando o ataque. Não, mas isso de qualquer maneira não exime, né, não livrava o Nicolau II de parcelas da responsabilidade pelo que aconteceu em 1905, né, o Domingo Sangrento, tá bom? E o czar, ao perceber, né, que as insatisfações aumentaram do povo,
Ele procura ganhar tempo. Como? Diante da pressão revolucionária, o czar, ele vai se articular. Ele vai fazer como o czar? Ele vai promulgar uma Constituição e permitir a convocação de eleições para a Duma. O que é a Duma? O parlamento. Então, pessoal, dessa maneira, a Rússia ela se tornava uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Como é que é isso? Olha, no Ocidente, na Europa Ocidental, quando um país se tornava uma monarquia constitucional, queria dizer o quê? Que o rei ou a rainha continuaria tendo muitos poderes, mas parte desses poderes seriam limitados pela Constituição. Uma monarquia constitucional difere de uma monarquia absolutista. Porque na monarquia absolutista o rei não está nem aí para a Constituição, ele não tem limite para nada. Mas, numa monarquia constitucional, pelo menos em tese, né, os poderes do monarca, no caso aqui do czar, seriam limitados. Porque você tem de um lado o rei, do outro lado a sociedade, o povo. Então, os poderes do rei ou do czar, né, não podem, assim, agredir os direitos do cidadão ou do súdito, né, como você queira chamar aí. Por outro lado, nesses países também, onde havia o estabelecimento de uma monarquia constitucional, o parlamento era muito atuante. Era assim na Inglaterra, era assim na França, né? Mas, observe o que acontece na Rússia. O parlamento continuou com uma atuação limitada. Porque o parlamento, muitos dizem, né, onde ficam os deputados, muitos dizem que é a Câmara de Ressonância da sociedade, né? Ali tem representantes de várias classes sociais, homens, mulheres, empresários, né, vários profissionais liberais, mas o parlamento na Rússia tinha, depois da convocação da Duma, né, se observava ele com atuação limitada. Tá legal? Então, a Rússia tornava-se uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse muito poder. O que o czar queria, pessoal, era ganhar tempo, né, e organizar uma reação exatamente contra as agitações sociais e os sovietes. Opa, professor, que sovietes são esses? Vamos destacar, porque nós vamos falar muito nesses caras, né? Nos sovietes, né? Nos sovietes. O soviete, pessoal, o que era o soviete? Eram organizações, né, de operários, de trabalhadores, né? Às vezes tinha um soviete numa fábrica, o soviete podia se organizar em um bairro, no campo. Então, um grupo de pessoas que debatiam os problemas da Rússia, que imaginavam soluções, encaminhamentos, entendeu? Esses eram os sovietes. E eles vinham aumentando. E o czar percebendo isso, né? O czar percebendo, né, tanto o fortalecimento, o aumento das agitações sociais, ou seja, o povo na rua, né, fazendo manifestações, ou seja, a Rússia estava acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa e o czar ele vai ter que se articular, né? Se ele quiser defender o czarismo, né, ele vai ter que se articular. Ainda nesse mesmo ano, no mesmo ano que aconteceu o Domingo Sangrento, ou seja, em 1905, outro fator de descontentamento, galera, foi a guerra russo-japonesa. Ou seja, a Rússia enfrenta o Japão. E a Rússia perdeu o conflito, perdeu a guerra. O Japão venceu, né? O Japão, nós estamos falando aqui de 1905. Então, não era como o Japão hoje, né? Então, há mais de 100 anos atrás, o Japão não era uma potência tecnológica, não era uma potência militar, mas já vinha se organizando, já vinha se estruturando. De qualquer maneira, quando você olha para o mapa, meus irmãos, quando você olha para o mapa da Rússia, do Império Russo, e olha para o mapa do Japão, o Japão, país diminuto, pequenininho, né? Então, o que é que os russos entenderam? Como é que é? Perder uma guerra? Para quem? Para o Japão? Vamos ganhar de quem? Eu estou aqui caricaturizando o negócio, né, para ver que se você entende, fica de uma forma mais leve. Os russos não digeriram bem a derrota para o Japão. Porque o Japão, pessoal, naquela época era considerado um país inferior, como está na sua tela. E para acabar de completar, como a gente diz por aqui, né, acabou
o Império Russo tendo que ceder algumas ilhas, né, para o Japão, tá? Então, além do Japão ser considerado um partido, perdão, um povo inferior aos russos, né, ainda teve uma espécie de punição. A Rússia teve que ceder algumas ilhas, né, para o Japão. Você está vendo aí uma gravura, né? Navios com a bandeira do Império Russo, perdão, do Império Japonês, né? Depois a bandeira do Japão fica só esse círculo vermelho no centro, mas nessa época a bandeira é essa daí. Era o sol, né? E esses raios vermelhos ao redor. Tá legal? Então, a Marinha de Guerra japonesa, muito disciplinada, muito organizada, acabou dando aí uma derrota, empreendeu uma derrota para os russos. Bem aqui nessa guerra russo-japonesa já era também, já permitia que o restante do mundo entendesse que os japoneses eram diferenciados, né? Porque um país pequeno, tá? Como era o Japão, derrotar o enorme, o mega, o super, o hiper Império Russo. Então, os japoneses, nossos irmãozinhos japoneses, o povo nipônico, eles vinham exatamente com esses propósitos. Lá na frente, nós vamos ver o quê? Vamos ver o Japão na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Itália, né? Itália fascista, da Alemanha nazista, formando os países do eixo, né? Lutando contra os países aliados. É uma outra história, é um outro momento. Mas assim, às vezes assim, eu encontro alunos que eles até entendem, né? A Alemanha como uma potência econômica, militar, né, na Segunda Guerra, ao lado da Itália, que a Itália tem toda uma história, né? Terra que foi outrora a base do Império Romano. Mas o Japão? Aí tem uns que perguntam, professor, o Japão? Sim, o Japão. Porque o Japão, desde o final do século XIX, já vinha se industrializando, pessoal. Já. E no começo do século XX, né, bem antes do início da Segunda Guerra, que só começou em 1939, o Japão já tinha derrotado a Rússia. Então, não era essa coisinha para ser subestimada, não. Tá legal? Ok? E em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial. Falando aqui da Segunda, mas lógico, antes da Segunda teve a Primeira. 1914 a 1918. E a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Meus queridos, tudo recomendava para que a Rússia não entrasse nessa confusão. Que Tsar Nicolau II foi teimoso. Porque, veja bem, aí acaba a Rússia, o Império Russo, né, entra na Primeira Guerra como membro da Tríplice Entente, juntamente com a Inglaterra, com a França, né? A Rússia, pessoal, lutando contra a Alemanha, o Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro. Mas, observe esta foto. Como é que estes soldados russos entraram na Primeira Guerra Mundial? A cavalo. Tinha condições dessas criaturas a cavalo lutar contra os soldados do exército alemão e do exército do Império Austro-Húngaro, que naquela época, pessoal, já tinha sido desenvolvida a metralhadora, por exemplo, né? Já se utilizava o lança-chamas. Os primeiros tanques de guerra, né, eram feios, né, desajeitados, mas surgiram na Primeira Guerra Mundial, tá legal? E aí, no meio dessa confusão toda, lá vinham os soldados russos a cavalo. Então, uma rajada de metralhadora já eliminava muitos cavalos russos, né? E também muitos soldados russos, né? Aí o Ismael tá comunicando dessa maneira, cavalgando, né? Os soldados russos, Ismael, como é que podiam a cavalo, meu querido Ismael, enfrentar metralhadores e tanques de guerra? Não tinha como. Resultado, as consequências foram uma série de derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. O povo aumenta mais a insatisfação em relação a quem, galera? Em relação ao czar Nicolau II. A história é um processo, nunca te esquece disso. Então, primeiro teve o Domingo Sangrento, aquele massacre, 1905, né? Os caras queriam só entregar um documentozinho pro czar, foram recebidos a bala, né? Aquilo deixou muita mágoa, muita insatisfação em relação ao czar. Na sequência, a derrota para o Japão, na guerra entre a Rússia e o Japão. E agora, as notícias que chegavam do front era que todo dia morriam dezenas, centenas de soldados russos na Primeira Guerra Mundial. O povo começa a clamar ao czar, pelo amor de Deus, czar, tire a Rússia da Primeira Guerra Mundial,
Diga para esses rapazes voltarem para casa. Eles não têm como enfrentar esses adversários de forma tão desigual, né? Era até, pessoal, era até bastante uma covardia, porque veja que você junta várias coisas: o despreparo do exército, a falta de equipamentos, né? E o que os russos perguntavam? O que é que nós temos a ver com esta guerra? Me diz. O que é que nós temos a ver com essa confusão desse povo aí da Europa? Então, as insatisfações em relação ao czar Nicolau II, elas se agigantavam. E o czar insensível. E o czar nem aí, nem tchum, como se diz por aqui, né? Nem arroz. Né? Pouco se lixando. Não, permanece na guerra. É muita teimosia do czar Nicolau II, insistindo com essa situação toda. Porque, pessoal, tem algumas outras... Lógico, toda guerra é algo... É de uma imbecilidade enorme, né? Todas as guerras ela é de uma irracionalidade enorme, as pessoas elas cometem atrocidade, mas tem algumas guerras que você encontra, não que justifique, mas pelo menos para explicar. Estados Unidos não estava na Segunda Guerra Mundial, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, então eles se sentiram agredidos. Não, então vamos entrar nessa guerra. Aí você tem aí um motivo, tem uma motivação. Na verdade, o Brasil teve navios, foram afundados por submarinos alemães. Aí fica difícil permanecer neutro, porque o país foi provocado, né? Então, vai entrar nessa parada aí. E se alguém perguntar, por que nós estamos mandando nossos jovens para lá? Nós estamos mandando porque nós fomos agredidos, né? Então, vamos ter que reagir, né? Porque senão daqui a pouco vai invadir o Brasil, vai invadir os Estados Unidos e fazer o quê? Depois pode ser tarde. Mas a Rússia, meus irmãos, né? A Rússia, naquele momento, nem tinha, por um lado, essa justificativa, essa motivação, porque o Império Russo não tinha sido agredido porra nenhuma, nem pela Alemanha, nem pelo Império Austro-Húngaro. E, por outro lado, estava despreparado. Porque não adianta ter motivo para entrar na confusão, não. Se você não tiver condições para enfrentar, né, o seu adversário, porque aí o estrago vai ser maior. Entendeu? Os Estados Unidos, naquela época, entraram na Segunda Guerra porque tinha tanto motivo como tinha estrutura, tinha preparo. O Brasil tinha mais só motivo, não tinha muita estrutura também não, o Brasil. Mas o Brasil ficou na retaguarda, né? Ficou ali na Itália. Lógico, tivemos grandes, importantes enfrentamentos, como a Batalha de Monte Castelo, algumas vitórias bastante louváveis, mas não era também, no teatro de guerra, áreas mais inflamadas, vamos dizer assim. E lutamos ao lado do 5º Exército norte-americano, que dava também um suporte, não diminuindo de forma alguma o brilho dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas da FEB. Estou só contextualizando, né, aquela situação toda, tá bom? Porque os nossos soldados foram bastante corajosos, valorosos. A boa parte deles não tinha nem preparo militar, houve uma orientação rapidamente. Então tá aí, pessoal. A Rússia entra e não sai dessa guerra. Isso isso vai aumentar a insatisfação do povo russo. Em março de 1917, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e se espalharam por vários centros industriais. Mas não ficou só na cidade não, viu? Os camponeses também se rebelaram. Então, olha essa fotografia, o czar, quando olhou para essa imagem, Nicolau II disse, não, o negócio agora fugiu do controle, o povo está nas ruas. Porque uma coisa era a polícia política do czar, prender 1, prender 2, prender 10, agora vai prender milhares? Né? Não tem como, não tinha Sibéria que desse conta. Então as revoluções acontecem mais ou menos assim, pessoal. Durante muito tempo, quem está no poder de forma autoritária vai prendendo, vai torturando, às vezes até mesmo eliminando, matando, exilando, mandando para fora do país, mas chega um tempo que não tem como, foge do controle. Foi o que aconteceu na Inglaterra, no século XVII, com a Revolução Puritana e Gloriosa, foi o que aconteceu na França, no século XVIII, tá? Com a Revolução Francesa. Chegou um momento que os donos do poder não têm como prender todo mundo. Aconteceu no Brasil, com a ditadura militar, que durou depois de 21 anos, chega um momento que eles não têm como prender e torturar todos, né? E aí a democracia emerge, né? A sociedade não aceita, então não dá. Houve situações que se prendiam até em estádios, né?
Olha que loucura, olha que absurdo. Então tá aí, março de 1917 é deflagrado, é iniciado, foi dado o start, né, do movimento revolucionário na distante, longínqua e gelada Rússia dos czares, tá? Era o seguinte, era confusão lá fora, porque a Rússia, o Nicolau ainda, olha a intimidade com o czar, o Nicolau, nem joguei peteca com esse cara, então o czar Nicolau II, né, ele insistindo nessa teimosia em manter a Rússia na guerra, Ismael, e internamente a revolução acontecendo, os camponeses se rebelando, os operários insatisfeitos, não querem mais saber de, né, de conversa. É aquele domingo sangrento. Aí você pode lembrar, professor, e cadê a guarda do imperador? Não vai também atirar, né, nesse povo? Não, porque eles entenderam que o que aconteceu, né, em 1905 não foi nada legal, né, foi muito negativo para o czar Nicolau II, né? Então não vamos ter outro, e graças a Deus que não tivemos outro domingo sangrento, porque ali já foram, né, foram centenas de mortos, tá? Então o imperador, na verdade, ele está acuado, né? O imperador está encurralado, ele está, digamos assim, pressionado por todos os lados. Vai chegar um momento que até os próprios, alguns militares que serviam ao czar, que vão ficar, né, do lado do povo. Aí pronto, é o começo do fim. Porque quando aqueles que eram para defender o czar Nicolau II, aqueles que ele conta, né, para lhe proteger, acabam ficando do lado do povo, do lado dos manifestantes, então ele não vai ter muita alternativa senão abdicar do trono, tá bom? E é o que vai acabar acontecendo, tá certo? Você pode até imaginar que uma boa parte desses militares tinham suas origens também populares, origens humildes no campo, como aconteceu na França, entendeu? Alguns militares que defendiam o próprio rei, Luís XVI, acabaram rompendo esse laço de fidelidade ao rei da França e se juntaram, se uniram com os revolucionários. As pessoas também têm um senso de justiça, elas percebem que o que está acontecendo não é legal e eles têm que tomar decisão, eles têm que ficar de um lado, vai ficar ou do lado de quem oprime, né? Ou então do lado de quem é oprimido. É simples assim, né? E aí então tem uns que ainda tentam ficar em cima do muro, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, ora ficando do lado do lobo, ora ficando do lado das ovelhinhas, né? Mas aquele que deixa o lobo, se deixar o lobo livre, não vai ficar ovelha mais no pasto não, né? Então, alguns desses militares tinham sua origem do lado das ovelhinhas. E isso vai acontecer em vários contextos históricos. Isso é interessante, porque aos poucos, pessoal, vai se desestruturando todo um esquema de proteção, de defesa ao redor do governante, né? Ao redor do imperador. Alguns vão começar a cair fora, vão perceber que o prédio está rachando, está ruindo, vai cair, vai desmoronar, e aí vão cair fora antes que o teto caia na cabeça deles, né? Isso aconteceu. Qualquer momento que você estiver estudando, ao longo da história, momento revolucionário, observe que essas pessoas, quando elas tomam essa decisão de ficar ao lado desses movimentos revolucionários, né, quem está no poder, ele percebe que não tem mais como reagir. Isso aconteceu em outros processos revolucionários, né? Aconteceu com fugas, inclusive, com fugas para outros países, né, dos governantes, quando eles percebem, né, que não tem mais como permanecer. Galera, é o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, tá certo? E na sequência, na segunda aula, nós vamos continuar falando sobre esse emocionante processo da Revolução Russa que começou em 1917. Tá legal? Aguardando vocês.